Olá, meus amigos, minhas amigas, que estão participando da nossa live, que estão começando a participar da nossa live. Olha que alegria de recebê-los. Mais um dia de informação importante, né? Discussão de temas fundamentais. Hoje, particularmente, estamos esperando contar com a presença da professora, advogada, estudiosa do direito constitucional, a nossa querida amiga professora Volúzia Salles. Ela, inclusive, já entrou e o celular dela precisa dar uma arrumada aí, Volúzia, que tá deitadinho. Com esse Momentinho, friozinho, querido, momentinho. com esse friozinho que está em São Paulo, dá uma vontade de deitar mesmo, viu? Não seja por isso. Cá estamos. Mas tudo bem. Olha, gente, que alegria estarmos aqui iniciando essa live de hoje, né, para discutir um assunto tão importante como é o ativismo judicial na interpretação da Constituição e na companhia de uma pessoa tão querida que prezamos tanto há tanto tempo, né? A vida nos oferece algumas oportunidades de conviver com pessoas que, às vezes, nós ficamos até na dúvida se merecemos essa convivência. A professora Volúzia é uma dessas pessoas, né? Nós nos conhecemos lá em 1993, se não me engano, 94, numa instituição aqui em Guarulhos, na Universidade de Guarulhos, né? E trabalhamos juntos, né? Inclusive na docência e em trabalho de coordenação do curso, né? Atividade complementar. Na época criamos um núcleo de prática jurídica, enfim. E tivemos uma parceria muito boa. E a professora Bolúzia, na verdade, com a humildade dela, com a capacidade dela e com o comprometimento dela, né? Se tornou uma pessoa fundamental na realização do nosso trabalho. Então, hoje, esse reencontro, para mim, é muito importante. Tá? Nessa jornada de lives que nós estamos fazendo, promovendo, só de 30 de junho até 30 de julho, nós vamos ter 16 lives. E eu estou tendo a oportunidade de resgatar a convivência com alguns colegas, né, que contribuíram, de alguma forma, com a nossa atuação acadêmica. Porque ninguém faz nada sozinho, todos nós sabemos disso, e quando temos pessoas fortes, pessoas idôneas, de caráter do nosso lado, tudo fica mais fácil. Então, hoje, realmente, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação de estar vendo aqui a nossa querida professora Volúzia Salles. Tá? Estou vendo aqui os colegas entrando, né? Já estamos começando a live com 28 pessoas, né? E tenho certeza que outras tantas, já 30, outras tantas virão. Muito bem. Professora Volúzia, bem-vinda ao nosso reencontro. Tá? Que alegria de tê-la nesse momento conosco. Professor Clóvis, meu mestre querido, eu acho que nós levaríamos uma live inteira para expressar esse carinho que nós temos e que no cotidiano de nossa vida a gente se afasta de pessoas tão queridas, mas o coração sempre presente. Quero parabenizá-lo, tenho assistido todas as lives, né? Quero parabenizá-lo, tenho também o reencontro de grandes colegas, e já de antemão, professor, até porque o tema, como você disse, é muito vasto. Em primeiro lugar, estou lhe agradecendo, gratidão imensa
por ter me dado essa oportunidade. Estou vendo aqui já de início, professor. Quero agradecer, então, em nome de, muito rapidamente, em primeiro lugar, a Deus, a você, por este momento especial de nosso reencontro. Estou vendo aqui professores da Universidade de São Paulo, da Unicid, né? Advogados do núcleo de prática, através do nosso diretor Eduardo Ganimedes. Eu passo um abraço imenso para todos que forem da Unicid, da Universidade Municipal de São Caetano, aos professores aí de Guarulhos, colegas e amigos de sempre, através da professora Ossana. E quero também, em particular, agradecer muito. A minha família é muito grande, graças a Deus, o Clóvis sabe, de filhos, a netos, a nora Jean. Mas em nome do meu marido, né, o doutor Amauri, tão parceiro, que estenda esse meu abraço imenso a essa minha família tão especial, tão parceira. Eu sempre digo a eles, por vocês e para vocês. E a todos que estão aqui compartilhando, sejam da área jurídica, sejam das várias atividades do direito, o nosso carinho por estarem sempre compartilhando e dando essa força na nossa trajetória profissional e da docência. Um carinho eterno aí através do professor Edson Ganimedes, que entrou também, a todos os colegas, professores, e, enfim, todos aí que nós gostamos tanto. O tema é muito vasto, professor Clóvis. Então, já de início, eu vou pedir a liberdade a você, né? Eu acho que a gente ainda mantém aquela sintonia de tantos anos atrás. Eu vou dar uma explicação, tomando a liberdade de ser numa linguagem mais simples possível, respeitando aqueles que não têm afinidade com a linguagem jurídica, não têm o dever de tê-lo, né? Do que é esse ativismo judicial, para que todos sintam e percebam que hoje faz parte do nosso cotidiano, para aqueles que não conheciam. Então, respeitando esta linguagem mais simples, que todos têm a capacidade, mas a nossa linguagem é muito técnica. Um breve síntese do que é esse ativismo, do que é essa hermenêutica, e aí eu dirijo a palavra a você, como as mudanças durante essa pandemia foram tão grandes e não teremos tempo para todos, que você opte pelos questionamentos que achar melhor, buscando ao máximo atender a todos. Ok, professor? Tá bom assim? Muito bem. Sem dúvida. Mas antes eu quero fazer a leitura do seu currículo, do resumo do seu currículo para te apresentar, porque a grande maioria das pessoas que está participando conhece a sua história, conhece a sua luta, conhece o seu trabalho. Mas alguns, eventualmente, podem não conhecer, né? Então, eu estou falando com a professora Volúzia Salles, né? Ela é mestre em Direito Econômico e Político pela Universidade Mackenzie, né? É especialista no curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior na Unicid, né? É professora da área de Direito Constitucional, Direito Administrativo nos cursos de graduação e pós-graduação em várias universidades, tá? Tem obras jurídicas publicadas, né, comentários, acordos do STF pela Revista dos Tribunais, edições de constitucional da editora Ridel, em coautoria com o professor Wander Brusso da Silva, né, Doutrina Simplificada, uma obra voltada para o exame da OAB, né, questões gabaritadas e comentadas no Ministério Público Estadual, também pela Ridel, né, Direito Constitucional e Administrativo, e Direito Econômico e Tributário pela editora M.A. Pontos. Então, esse é o resumo, né, da história da vida docente, da vida profissional como advogada e como doutrinadora da nossa querida entrevistada. Estou vendo aqui que a professora Gisele Leite, lá do Rio de Janeiro, doutora, que temos um apreço muito grande, que é nossa colaboradora no site Proleges, já de há muito tempo. Ela tem 29 obras publicadas, tá? É doutora e é doutora mesmo, não é doutora daqueles doutores falsificados que andaram aparecendo ultimamente. E eu gostaria de convidar que na quinta-feira nós temos uma live com ela sobre um assunto importantíssimo, principalmente na área do direito empresarial, que é a respeito dos contratos, né, nessa época da pandemia, né, problema da teoria da imprevisão.
da imprevisão, da onerosidade excessiva, o que podemos fazer numa situação dessas, né, à luz do Código Civil e no suporte jurídico que nós temos. Então, convido a todos, na quinta-feira, às 17 horas, estaremos aqui com a doutora Gisele Leite. Também vejo a doutora Adriana Brotti, vejo a doutora Francisca, vejo a doutora Luzilene, né, participando da nossa live, e outros tantos. Nós estamos aqui com 44 pessoas já participando nesse início, 45 agora da nossa live. Olha que coisa mais linda. Bom, professora Goluzia, também vi aí o Ricardo, o teu filho, que foi meu aluno, né? O Amauri, seu marido, que convocou a família toda. É isso aí, senão a gente não garante o Ibope, né? O Amauri, o doutor Amauri, um sujeito sensacional. Trabalhamos juntos no Núcleo de Prática Jurídica, né? da instituição aqui em Guarulhos, e foi um parceirão, né? E também estendo a ele o meu abraço. Eu sei da solidariedade, do apoio que ele te dá, porque a gente, sem a família, a gente não é nada. Essa que é a grande verdade, né? Vejo aqui a doutora Rosana Valderano também. Olha que alegria, nossa querida, também ex-aluna, hoje colega de magistério e que também tanto apreciamos. Muito bem. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar, então, conforme já foi dito, a respeito do ativismo judicial na interpretação da Constituição. É um assunto que tem ocupado um espaço em acirradas discussões nos últimos tempos, né? E que tem se acentuado nessa crise sanitária que foi declarada oficialmente, reconhecida aqui no Brasil no dia 20 de março de 2020. Exatamente. E que já levou mais, né, já ceifou mais de 77 mil vidas humanas no Brasil. Uma coisa absurda, porque nesse universo de 77 óbitos, nós temos certamente famílias, 450, 500 mil pessoas, né, que não têm conforto e que não aceitam uma situação dessa. Muito bem. Gostaria que, inicialmente, você nos dê uma rápida visão do que se entende por ativismo judicial e quais são as principais implicações, né? Tem muita confusão no trato disso aí. Tem muita politização, tem muita encrenca nas redes sociais, particularmente, né? Muita falta de bom senso na discussão de um tema tão importante como esse. Fala para nós, inicialmente, alguma coisa a respeito desse ativismo. Vamos lá, professor. Meu querido Clóvis aí, como disse anteriormente, agradeço a todos que estão aí. Estou muito feliz, muita gratidão e realmente uma mescla da área jurídica com várias outras profissões. Então, eu vou tomar a liberdade de explicar da maneira mais simples para que todos possam estar com afinidade com o tema. O que é o ativismo judicial? Um fenômeno jurídico, um fenômeno tratado como político, mas vamos simplificar isso, gente. O ativismo judicial nada mais é do que a atuação proativa do Poder Judiciário. Quem não sabe isso, não é verdade? Não precisa ser da ciência jurídica. Todas as vezes que nós sentimos que um direito nosso está ameaçado ou está lesado, nós buscamos a tutela do Judiciário para nos socorrer, a nível individual, a nível coletivo. E a grande demanda vem pelos legitimados, são pessoas que a Constituição Federal permite que atuem em nome da sociedade. São vários no artigo 103, mas não estou falando tecnicamente, mas dentre os legitimados, por exemplo, a OAB Federal, a própria presidente da Câmara, a Casa do Senado, enfim, o presidente, que podem atuar em nome da sociedade. E nessa época toda, nessa crise terrível
enfrentamento do Covid-19, que nós vamos ter oportunidade de mencionar algumas das medidas, claro que os partidos políticos, os opositores e os legitimados têm buscado muito mais junto ao Supremo Tribunal Federal. É óbvio, porque são questões federais, atuação contra o Congresso, as duas casas, contra o presidente da República. Mas, gente, o ativismo judicial é de todos os órgãos do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário mostra isso, que em primeira instância, que em segunda instância, e muitas das vezes ele tem que ser proativo. Então, o que é isso? Nós temos as normas de direitos e deveres. Os nossos direitos e garantias fundamentais, que é o primordial, elas estão fulcrados no texto da lei maior do país, que é a Constituição Federal, que neste momento o ponto de satisfação que dá para quem ama o direito constitucional é que a Constituição passou a ser conhecida por todos. Todos, de alguma maneira, de uma forma mais simples, de uma forma mais técnica, ele já sabe que nós temos uma lei maior e que ele pode tentar buscar alguém que lhe informe qual é o direito que ele tem que buscar. Essa Constituição que foi promulgada em 88, fruto da vontade popular, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é a pirâmide da discussão. Independente das críticas positivas ou negativas ao ativismo judicial, e hoje mais em especial do Supremo, em função da crise da pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, essa Constituição não pode ser esquecida, não pode ser lesada, não pode deixar de ser cumprida. Enquanto isto acontecer, sem dúvida alguma, o ativismo proativo, a constância de decisões dos órgãos do Judiciário e da Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, é a esperança, é a segurança máxima para a sociedade, para que nós possamos, sim, nos liberar dos arbítrios do Executivo e do Legislativo, ou das omissões, ou até mesmo de um texto frio da lei que não alcance a verdade, que não alcance a máxima efetividade no cumprimento dessas normas. O ativismo judicial, depois da redemocratização no Brasil, ele se acirrou, ele é antigo. Nós temos como norte lá, por exemplo, o norte-americano, lá da década de 50, mas ele sempre existiu. E com a Constituição de 88, que trouxe um grande elenco de direitos fundamentais, direitos sociais, políticas públicas exigidas, evidentemente que ele se acirrou. Então, por isso as demandas aumentaram muito, e é um direito de todos postularem aquilo, sempre em conforme à Constituição. Então, o ativismo é isso. Quando o Poder Legislativo, que é o responsável por elaborar as leis, ele é o legiferante, o Executivo tem que administrar o país, o Estado, o Distrito Federal e o município dentro de suas competências de seus governantes, ok? Cada um cumprindo o seu papel, o judiciário não será tão acionado, mas cada omissão de lei, cada texto que não dá uma interpretação devida com máxima efetividade, o judiciário tem que tutelar os nossos direitos, não legislando, mas trazendo decisões, o Supremo trazendo súmulas vinculantes, que são decisões que vão pairar para a sociedade, até que o Legislativo elabore a norma efetiva ou uma outra norma. O Supremo não tem hierarquia sobre o Legislativo, sobre o Executivo. Eles são independentes, mas cada um tem que cumprir o seu papel. E para o Judiciário fazer isso, a gente ouve aquele termo técnico, às vezes muito difícil, né? Para muitos, ele fez a mutação constitucional. Olha como é simples também. Mutação constitucional é quando o Judiciário analisa aquele caso que lhe foi trazido. Por exemplo, vamos pegar um caso que se tornou muito já clássico, né? Firmado antes do reconhecimento da união homoafetiva para a lei, ou seja, a lei, a morosidade da lei, ela traz injustiça. Morosidade traz injustiça. Então, com os primeiros clamores do reconhecimento de uma união afetiva até com uma entidade familiar, o Supremo acabou se manifestando já lá de 2011, 2012, e foi quem reconheceu, na época até haviam alguns ministros que eram advogados daquela época, né? E reconheceu que a união afetiva, sim,
que não está escrito no texto da Constituição, mas lá fala do princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um princípio aberto, portanto, não se pode ter discriminação, não se pode discriminar por raça, cor, sexo, religião ou ideologia. Portanto, a união homoafetiva haveria que ser reconhecida também, tá, como uma união estável num casal hétero. E a partir daí as legislações vieram e hoje a gente chega até mesmo ao registro do nome afetivo. Olha como é importante agir, ou seja, é agir antes de existir a lei pela morosidade do legislativo ou ampliar dentro do possível, não criando leis, dando uma mutação. Não muda-se o texto da Constituição, dá uma abrangência maior do que aquele texto quis dizer, para ver se consegue alcançar esses casos. E assim foi, e assim nós seguimos o reconhecimento da interrupção do feto anencéfalo, né? Não tecnicamente falando, mas aquele que o bebê que não evolui o cérebro, não vai ter uma sobrevida. Era outro clamor de 2011, 2012. Não havia lei. O Código Penal só traz 2 situações para o aborto, né? Iminente risco de vida da gestante, o ato violento, né, que gerou aquela gestação. Mas as mulheres clamavam pelos mesmos princípios: dignidade da pessoa humana, igualdade, sofrimento psíquico, moral de uma gestação que sabe que depois não terá a sequência de vida de sua mãe, de seu bebê. O Supremo Tribunal Federal, na época até pelo hoje ministro Barroso, ele era o advogado da Confederação Nacional dos Agentes da Saúde, e ele conseguiu, já a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse: nós não estamos incluindo no Código Penal, porque isso é por lei, mas enquanto o Código Penal não achar que deve incluir, a sociedade está pairada com esta decisão, por essa súmula, e as gestantes que constatam médicos, laudos cientificamente de que o feto é anencéfalo, terão a opção de interromper aquela gestação. Nem gostam muito de falar de um aborto, de uma inclusão de aborto, mas é descriminalizar essa conduta. Olha a importância, a sociedade evolui todo dia, o direito tem que acompanhar, as normas são muitas, mas nem sempre atendem à efetiva garantia dos direitos fundamentais necessários. E só antes de entrar nos outros assuntos, por exemplo, agora em 2019, às vezes é muito criticado, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, que também já vinha sendo objeto de muitas ações, de que a transfobia, né, e a homofobia deveriam ser criminalizados. Como ainda não há uma lei que diga que é crime, então, até que isso aconteça, já é considerado crime, e o fez, o que é muito criticado, pela lei do racismo, protegendo uma classe necessária para isso, da transfobia, que são as ações negativas e violentas, e, obviamente, da homofobia, que é a descriminalização da sexualidade. Muitas críticas nesse aspecto, porque ele teria criado uma lei quando o Código Penal só diz que só pode se considerar crime aquilo que a lei institui. Mas, de qualquer maneira, gente, vamos lá. Poder Legislativo, Congresso Nacional, basta você adotar a norma. E aí o proativismo do Judiciário vai cuidar de outras questões tão importantes que a sociedade necessita. Então, nada mais é do que a interpretação do texto, não alterar o texto contido na lei maior que é a Constituição, mas buscar dar a ela uma interpretação conforme para atender os direitos e garantias fundamentais da Constituição, quando a lei não é clara na sua abrangência, ou quando até nem exista a lei. Pois não, professor? Muito bem. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, ó, não existe falácia maior do que dizer de que os poderes são independentes entre si. Na verdade, eles têm que atuar, cada um no seu quadrado. Mas, se houver a omissão de um, o outro tem que suprir. A sociedade é muito dinâmica, a sociedade muda, né? Se nós formos ver os valores que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, e os valores que nós temos hoje na sociedade, será que a legislação evoluiu? Será que o nosso legislativo foi eficiente na elaboração das leis? Então, o que acontece?
Na omissão, nós sabemos que o judiciário não pode deixar de julgar. Qualquer situação que lhe seja apresentada, ao juiz ele tem que dar uma solução. Sim. Ou seja, pela interpretação da lei, da Constituição, ou seja, até pelos usos e costumes. O fato é que ele não pode dizer, eu não vou julgar porque não tem lei. Agora, ele não pode fazer a lei, ele não pode deixar de julgar. Então, eu acho que tem uma certa incongruência na medida em que se fala que o judiciário está se intrometendo em outras áreas, quando essa intromissão, na maioria das vezes, pelo menos na minha concepção, ela é necessária pela omissão dos poderes, tanto do executivo quanto do poder legislativo. O nosso legislativo é muito fraco na elaboração das leis. E quando faz as faz de forma defeituosa. Tanto que qualquer projeto de lei aprovado, a gente já sabe de antemão que é inconstitucional. Ora, aí o judiciário tem que se meter, né? Através das suas esferas. E a competência do STF é justamente analisar a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Bom, diga uma coisa para mim. O STF é a última instância. Muito Sim. bem, para apreciação dos conflitos. Agora, e os demais órgãos jurisdicionais, né, que são hierarquicamente ligados ao STF, né, na guarda da Constituição? Então, tem o STJ, né, o TSE, o TST, né, os tribunais estaduais, tanto os tribunais de segunda instância, tanto os estaduais quanto os federais, eles também, de certa forma, praticam algum ativismo judicial, só que a pessoa não fala muito disso, fala só do STF. Sem dúvida nenhuma. O STF, ele é o protagonista, né? Até porque os casos de grande repercussão, a nível geral, a nível nacional, ele é a última instância, é a cúpula, né? É o guardião da Constituição, como diz o artigo 101 do texto maior. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos, assim, decisões positivas e, às vezes, até negativas para muitos, vindo em todos os órgãos do Poder Judiciário. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, quantas das vezes ele acabou decidindo sobre não aplicação de multa excessiva aos sindicatos quando deflagrassem a greve, tá? Porque não há uma clareza. Quantas das vezes, antes do Supremo Tribunal Federal generalizar numa súmula que o funcionário público civil, porque o militar não pode mesmo pela Constituição, tinha direito também a deflagrar a greve. Quem fazia isso eram os tribunais estaduais, federais, dependia da categoria, da autoridade competente que tivesse que se acionar. Nós tivemos agora, na pandemia, que nós vamos falar de outras medidas, gente, foi a Justiça do Rio de Janeiro, federal primeiro, não foi o Supremo, quem determinou a primeira proibição da veiculação daquelas propagandas do Brasil não pode parar, entendendo que foi feita com incentivo do governo, por isso foi para a federal, mas não era no Supremo, de que não poderia acontecer porque estava incitando não só ao ódio, quanto ao descumprimento total das medidas de enfrentamento ao combate dessa gravíssima crise que é o Covid-19. Então, não foi o Supremo, mas foi o Supremo que determinou, eu vi que foi o ministro Barroso. Ele teve também que se manifestar, porque, como nós dissemos no início, para quem não é da ciência do direito, nós temos pessoas legitimadas na Constituição que podem ir direto ao Supremo Tribunal Federal em nome da sociedade. Então, o partido político com representação no Congresso Nacional, ele foi direto ao Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, pedindo a mesma matéria que no Rio de Janeiro já havia determinado. Gente, só que era só no Rio de Janeiro. Era um âmbito regional. Se é do município, é só para o município. Então, quando atinge o Supremo, atinge toda a nação. Mas, sem dúvida nenhuma, Tribunal de Justiça muito atuante, Superior Tribunal de Justiça, quantas das vezes aí determinando sobre entrega de medicamentos de alto custo, internações, aquela luta de convênio cobre exame, não convênio não cobre exame. Hoje,
poucas horas atrás, me parece que o TRF já suspendeu, que seria do convênio a obrigação. E o que acontece com tudo isso, gente? A escalada vai subindo, chega aonde? No Supremo Tribunal Federal, última instância. Mas o proativismo do judiciário é e deve ser o seu papel de tutela jurisdicional por todos os magistrados, desembargadores e ministros. Ok? É muito importante. E na crise da pandemia isso tem evidenciado bastante também. Nós estamos, então, hoje com a professora Volúzia Tales, que é advogada, mestre em Direito, professora, né? E uma estudiosa do direito constitucional, e estamos tratando de um tema que é o ativismo judicial na interpretação da Constituição. Tá? Esse ativismo do judiciário, de uma forma geral, e do STF, de forma especial. Lembro que na quinta-feira teremos uma live importantíssima com a professora Gisele Leite, né? Lá do Rio de Janeiro, vai estar nos falando sobre os contratos no Brasil, na época da pandemia, né? Um assunto de grande importância, né? Que atinge, relacionada diretamente ao direito empresarial. Vejo aqui, passando pela nossa live, né? A nossa querida professora Ossana, vejo aqui o doutor Nascimento, o doutor Amilcar, o doutor Marco Aurélio Pinto, o doutor Paulo Rabelo, meu colega de turma, a nossa querida Ana Paula Rolim, né? Filha do nosso querido ex-diretor, né? Paulo Rolim, né? Um abraço que ela transmita ao professor Paulo Rolim. E outros tantos que estão passando, eu confesso humildemente que aqui pelo chat vão passando rapidamente os nomes, então é complicado, né, de acompanhar. Eu estou vendo alguns aqui. O professor Ossana mesmo está dizendo: Volúzia, quanto tempo, beijo para você, né? É isso aí. E outras tantas pessoas se sintam todos agradecidos e homenageados, né? Nós já tivemos, em determinado momento, 62 pessoas participando da nossa live, o que mostra que é um sucesso absoluto. Essa live ela fica gravada, tá? No Instagram, e ela pode ser vista ou revista quantas vezes vocês quiserem, né? Logo que encerrar a transmissão, a gente já faz a gravação e disponibiliza lá no Instagram. Muito bem. Professora Volúzia, é possível identificar alguns casos, pontuar alguns casos de ativismo judicial do STF nessa época da pandemia, né? A partir do reconhecimento do estado de emergência? Nós tivemos o estado de emergência 20 de março, né? 20 de então, março. A partir dali, veio aquela correria danada, né? O legislativo ficou meio atônito, não sabia como é que se reunia, né? Até eles descobrirem a forma de se reunir virtualmente, né? O governo ficou meio estático, também sem dar os primeiros passos, mas os problemas começaram a acontecer. Né? Sim. Nessa época, então, nesse período, dá para pontuar algumas questões que foram objeto do ativismo judicial do STF? Por favor. Claro, professor. Nós temos muitas, então, diante do nosso tempo, conforme nem vou seguir uma ordem de datas, ok? Muito menos números de medidas provisórias, mas foram várias, né? O protagonismo do Supremo Tribunal Federal agora é indiscutível. Assim como do Congresso Nacional, quantas das vezes se destacou Rodrigo Maia, quanto se destacou a coluna do Senado Federal, e o ativismo deles também foi bastante forte, e às vezes até com exageros, como vou mencionar um caso aí do presidente do Senado, que chegou a sugerir ao presidente da República que reeditasse, se quisesse, no mesmo ano agora, a medida provisória que se caducou, né, em referência a uma das espécies de contrato de trabalho, que é o contrato verde e amarelo. Espera aí, a Constituição diz que uma medida provisória prejudicada
né? Não votada, no sentido, né, mais comum de se falar caducou, que seja apresentada no ano seguinte, a fila tem que andar. O presidente do Senado não tem que sugerir nada para presidente da República, que é do Executivo, e tampouco ao Judiciário. Percebemos abuso, mas também temos que usar a lógica do razoável, né, professor Clóvis? É um raciocínio jurídico de grande importância, de razoabilidade. Um momento que eu me curvo àqueles que dizem que o direito não estava preparado para uma pandemia como essa. A sociedade muda, o direito evolui, mas não nessa gravidade. Nós estamos num regime de emergência, se confunde muito com regime de exceção, mas regime de exceção, estaríamos falando aí, né, no autoritarismo do qual nós nos primamos, que essa Constituição é pela democracia, e é nela que nós acreditamos, mas é excepcional demais. Por isso que dizem que é o novo do novo, o novo direito, estão aprendendo junto. Mas tirar dessas ressalvas, muitas falhas e muitos motivos para debate, mas ainda assim o ativismo judicial é primordial para nós. Mas vamos lá, conforme eu for me lembrando, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Nós tivemos logo de início, após a 13979, como o professor Clóvis já mencionou, inúmeras medidas em função das medidas a serem adotadas no enfrentamento dessa grave crise da pandemia. Aí, de início, veio a grande discussão. Escuta, o governo federal está ditando normas, não está concordando que cada estado, cada município ou distrito federal tome suas providências. Então, o estado, por exemplo, achava que tinha que exigir a máscara com multa, outros quarentenas, outro lockdown, outro não. E o presidente da República, em vários discursos, né, não tão técnicos, mais políticos dentro da configuração dele, nós aqui não estamos falando de sim ou não, e ele acabou tomando medidas que geraram muito abusividade perante a garantia dos direitos fundamentais dentro dessa Constituição Federal. E aí esbarrou-se novamente lá no Supremo Tribunal Federal, através dos opositores, partidos políticos têm atuado bastante. Supremo Tribunal Federal nos diga o que nós temos que fazer. Nós temos que obedecer à ordem do Executivo. Se aqui na minha região o caso é muito mais grave e eu já quero adotar medidas, em síntese, o Supremo disse não. A autonomia, que é a independência interna dos estados, município e Distrito Federal, ela é constitucional. Começa lá com competência do 20 ao 25, e principalmente no 23, cada estado, cada município, cada Distrito Federal tome as suas medidas no interesse local, regional, distrital. Tá? O federalismo permite isso. O que um Estado, um município e um Distrito Federal não tem é soberania, é nos representar fora do país. Fora do país é a República Federativa do Brasil, que é representada pela União. Só que a União também é um ente federal. Então, o que acontece? Quando os estados passaram a discordar e tomar todas essas medidas, nós sabemos que hoje, até se precisar viajar, tem que ver como é que está funcionando em cada região, pela necessidade do enfrentamento à pandemia, o presidente da República, e aqui falando do Poder Executivo, tá? Ele diz que, então, agora é problema de cada governador, é problema de cada município. Independente político, eu estou falando a nível constitucional. Nada a ver, esse discurso não é verdadeiro. A União é um ente federativo também, muitas das normas são regidas por normas gerais, é de responsabilidade, sim, federal, executivo e legislativo atuando nas políticas públicas, na necessidade, e como disse bem o professor Clóvis, independência desgarrada, embora o termo da Constituição seja a República Federativa do Brasil, tem 3 poderes, né? Legislativo elaborando normas, executivo administrando país, estado, Distrito Federal, município com seus governantes, e o judiciário ali para tutelar tudo que for lesado. Mas cada qual tem o seu quadrado, como você disse, Clóvis, tem o seu quinhão de responsabilidade. Como se falar que numa federação, numa gravidade nacional e mundial, ente federal, é problema de Estado, município e Distrito Federal. Os poderes têm que trabalhar de forma harmônica, diz o artigo 2º da Constituição. Até achei interessante, marcaram um belo encontro, muita mídia, muita propaganda, e resolveram que iam trabalhar em harmonia, gente.
é mais do que dever e obrigação. Obrigação constitucional do artigo 2º. Foi o primeiro caso, o Supremo já disse, consolidou que tem liberdade, sim. O outro que foi muito, muito criticado, né? Aí devo estar aí pulando a ordem e tudo mais, mas não importa, que ficou muito em evidência, foi a suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem, né, à frente da diretoria da Polícia Federal. E aí Alexandre de Moraes, o ministro, passou a ser realmente, né, a celebridade para amar-se e odiar-se, né, pelos opositores. E ele concedeu em liminar. Isso foi um pouquinho criticado, porque há uma prática no Supremo Tribunal Federal que, quando os casos são de grande repercussão, que se faça pelo colegiado. São 11 ministros, né? Quando a emergência pode passar rapidamente, agora com sessões virtuais e tudo mais, né? E o Alexandre de Moraes suspendeu, alegando um artigo só da Constituição como fundamental, que é o 37, princípio da impessoalidade, achando, pelas denúncias também de Moro, que teriam que ser apuradas, que estava havendo um cunho pessoal de interesse, né, do presidente da República e de seus aliados e família na nomeação de Alexandre Ramagem. E suspendeu. O Supremo Tribunal veio depois e consolidou realmente aquela suspensão, mas nem precisou julgar o mandado de segurança, porque em seguida, politicamente, né, os apoiadores e assessores do presidente da República o fizeram entender de que seria melhor não nomeá-lo. Um caso bastante evidência proativo do Supremo Tribunal Federal, ok? Lá vem de novo Alexandre de Moraes, né? E ele resolve adotar outras medidas aí. Por exemplo, Dias Toffoli instaurou um inquérito da fake news, né? Baseado naquelas propagandas todas, naqueles movimentos todos de calúnias, difamação e até ameaça aos ministros da Corte. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou: não é de competência do Supremo e vamos instaurar um inquérito, sim. Ok? Instaurado o inquérito, ele nomeou como relator desse inquérito quem? Ministro Alexandre de Moraes. Os especialistas, principalmente da área penal, processual penal e outros também de outras áreas, criticaram muito e disseram: novamente o Supremo está legislando e ele não pode abrir um inquérito por uma portaria do regimento interno. Aí veio o Marco Aurélio e disse: o regimento interno não foi recepcionado pela Constituição? Peraí, ele é um dos 11 ministros, né? Mas aí, e outra, a escolha de praxe no Supremo é distribuir, sortear e ver para quem cai. E foi direto para Alexandre de Moraes. Mas dando força, segurança, até por tudo que os ministros têm sofrido de calúnias e difamações, e o Alexandre de Moraes até, posso dizer que um pouco mais acirrado, e apoio, votaram sim, e o inquérito aí continua, né, até com prorrogação de prazo. E assim seguiu na flexibilização das medidas trabalhistas, nas primeiras medidas provisórias, ok? O Congresso Nacional também foi proativo, né? Não concordando com as primeiras cláusulas de medida provisória quanto a prazo de suspensão de contrato de trabalho e tudo, mas o Supremo teve a oportunidade de se manifestar, por exemplo, numa oportunidade onde aquele empregado que tivesse Covid-19 não estava entrando como uma doença ocupacional, estaria abandonado. E o debate continua sobre a possibilidade que está tendo desses acordos serem feitos individualmente, sem a presença, sem a consolidação naquele momento dos seus sindicatos de categoria. Isso vai ser demanda de muitas ações, muita judicialização após, mas o Supremo Tribunal Federal, por hora, concorda que nesse momento, com essas modificações, está correto esse procedimento aí. E, rapidamente, eu falo de mais uma também, que, a não ser que você queira perguntar alguma especificamente, mas eu acredito que, por exemplo, o Alexandre de Moraes
através de uma análise de um pedido da OAB, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, e com aquela discussão toda, põe máscara, não põe máscara, não tem que fazer isolamento, vamos sair para a rua. E o número de mortes, infelizmente, aumentando assustadoramente, ok? Alexandre de Moraes disse, presidente da República, o senhor tem 48 horas, ok? Para informar objetivamente quais as políticas públicas que estão sendo adotadas em prol do enfrentamento de política pública. Gente, ele está dando prazo ao chefe do executivo. Tá invadindo, está? Não sei, é o debate se extrapola ou não, mas não é um regime de emergência. Se cada poder está com morosidade, com discussão, não tomando as suas posições, sobra, entre aspas, para o coitado do Poder Judiciário. Então, o proativismo é o que garante para a sociedade esses direitos sociais fundamentais, é o remédio, é a internação em última instância, é a cota ao deficiente, as classes minoritárias. Se nós não tivermos uma Suprema Corte como guardião dessas normas, a quem nós iremos socorrer? E aí vamos acompanhar quem ainda está para julgar aí, né? O problema da definição do foro privilegiado a Flávio Bolsonaro, quando não era mais o deputado, e o nosso Supremo está em recesso, mas assim que ele retornar, inúmeras outras demandas, entre o que ele excedeu, o que ele extrapolou agindo como norma, só rapidamente, uma coisa que há discordância. Colocar a medida provisória para se converter em lei é um rito bem complicado, assim como a emenda constitucional, que é a única maneira de alterar o texto da Constituição, é muito exigente, mas a medida provisória tem um prazo, 60, mais 60, tá? Mas essa medida provisória, ao ser aprovada, ela passa por um rito. E foi determinado que não se diminuísse o prazo da medida provisória como queriam, de 120 para 14, 16 dias, mas que poderia haver um rito abreviado e não passar pelas comissões de justiça que analisam primeiro se há um vício formal ou material, ok? Isso, realmente, o texto da Constituição é claro, dizendo que tem que ser feito. Então, me parece que houve uma exorbitância, tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso pode ser matéria de debate posteriormente, tudo isso para vigorar enquanto existe a crise da pandemia. Ok, Clóvis? As políticas públicas têm que ser feitas. Como nós já dissemos, nós já aprendemos lá o antigo, sempre presente e futuro Rui Barbosa, né? A justiça que não é bem feita, a justiça que é amorosa é a institucionalização da injustiça. A justiça tem que ser distributiva, equidade, que já era lá de Aristóteles. Trate iguais como iguais, desiguais como desiguais, para que a igualdade seja alcançada. Vamos proteger os direitos sociais, as políticas públicas, os carentes, os idosos, as crianças, enfim, todos aqueles que necessitam serem tratados de forma desigual para conseguirem ficar um pouquinho mais perto das outras categorias. Pois não, Clóvis? Isso aí. Bom, uma coisa que eu tirei aí do que você falou, e que eu acho que é importante a gente pontuar, é que algumas ações, né, são justificáveis plenamente em razão da emergência. Agora, não podemos, e algumas pessoas estão querendo aproveitar a emergência para criar situações de exceção. Então, regime de exceção é muito diferente de regime de emergência, né? A emergência tem que vir dentro do Estado Democrático de Direito, para que a Constituição seja preservada. Levamos muitos anos para obter uma Constituição com a clareza da que nós temos, né? E tem muita gente, parafraseando um ministro aí, que está querendo aproveitar para passar a boiada e, né, vamos ignorar algumas questões, né, aproveitar a emergência. Estão querendo aproveitar da emergência para implantar situações de exceções. Muito bem. O grande problema da live é que é o tempo, né? Ela passa muito rápido, né? E a live aqui pelo Instagram,
ela dura 60 minutos. E o Instagram, ele é duro. Ele não Ele é dá um cruel. minuto mais, não Ele dá é um segundo a cruel. mais. Chegou no 60, ele desliga. Né? Eu já tive outro dia uma live que não observamos o horário e tivemos problema. Mas ainda temos aí 10 minutinhos, viu, professor Evolução? Então, vamos aproveitar ao máximo esse tempo, tá? Eu agradeço, vi aqui passando a professora Cecília Santos, a professora Gisele Passador, nossa ex-aluna, Ai, maravilhosa. né? Lá, não lembro exatamente que turma, mas e hoje é uma grande professora de Direito Civil, né? E a Ana Paula Rosinho eu já falei, né? E, então, e, nós vamos agora tentar para a segunda, para uma última pergunta, para que você possa, então, fazer um encerramento desses esclarecimentos tão importantes que nós estamos ouvindo de você. Muito bem. O STF é o guardião da Constituição. Isso é, sem dúvida nenhuma, para aqueles que acreditam no Estado Democrático de Direito, é alguma coisa que é inarredável. Né? E tem como fundamento essa Constituição a cidadania e a dignidade humana. Está lá, artigo 1º, pouca gente lê, né? O pessoal começa a ler a Constituição a partir do artigo 5º. E eu sempre digo que o artigo mais importante da Constituição é o artigo 1º, porque é o fundamento de tudo aquilo que vem logo a seguir. Né? Muito bem. Aí eu te pergunto, na busca dessa cidadania, dessa dignidade humana, o STF deve de intervir, por exemplo, em prol de políticas públicas que visem resguardar a garantia do mínimo de sobrevivência às pessoas, ou deve ficar como espectador das ações ou omissões dos demais poderes? Isso é ativismo ou isso é obrigação do STF? Eu entendo, né? Claro que temos posições contrárias, que o nosso Poder Judiciário como um todo, os nossos magistrados, e que dirá a cúpula do Supremo Tribunal Federal, ele tem um aspecto político e social, sim. Afinal de contas, as maiores demandas que ele tem que julgar estão sobre questões políticas. Quando você falou isso, me lembrou do mínimo existencial. Quando você vai que precisa uma internação, um remédio, um atendimento pelo SUS, um medicamento de alto custo, ele consegue uma liminar. A gente está vendo agora na pandemia, eu estava com a liminar na mão e não deu tempo. Meu parente faleceu. Gente, a história do que se criou como princípio da reserva do possível pela administração pública é um dos maiores absurdos que a gente ouviu no Estado Democrático de Direito. Olha, seu juiz, seu desembargador, seu ministro, eu, administração pública, eu, autoridade pública, eu vou te atender, mas quando eu puder, quando for o possível. O Supremo Tribunal Federal já definiu, tá? O ministro Barroso tem um trabalho muito bonito a respeito disso no órgão. Não adianta você determinar que o poder público cumpra e que ele alegue a reserva do possível, o custo, a organização da máquina administrativa, quando ele pode ou não. Ele tem que atender o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O direito mínimo da saúde, da educação, da segurança. Porque se vier tardiamente, eu vou ficar com uma bela sentença na mão, como infelizmente muitas vítimas deixaram para seus familiares. Uma bela sentença na mão, sem o atendimento do Poder Judiciário, do Poder Público. Ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que entrar no crime de responsabilidade, sim. E se o Supremo Tribunal Federal tem que analisar, tem que ser ativo, e ele o tem feito nessa parte do princípio do mínimo existencial. Meu querido, antes que você encerre, eu muito rapidamente, eu queria abraçar todos, mas eu quero agradecer demais, porque eu estou vendo aqui Não, nós minha ainda família de temos São 3 Paulo, de minutinhos aí. fora de São Paulo, amigos de todas as áreas, o meu filho representando todos os agentes da saúde à frente de uma coordenação de uma UBA, de um UBS, e todos os demais, a minha família, muita gratidão e a todos os amigos, de coração mesmo. Não esperava
tanto amparo assim e apoio a todos os colegas profissionais, professores e tudo mais. Clóvis, esses minutos finais eu estou à sua disposição. Mas eu ainda vou te fazer uma perguntinha de 3 minutinhos, Pois tá? não. É uma pergunta que eu faço sempre para todos os colegas que participam da nossa live, né? Nós temos uma expectativa, né? O pós-pandemia, né? A gente não sabe quando é que isso vai acabar, né? Sim. Estamos ansiosos, né? Eu sempre brinco, ontem eu completei 4 meses de prisão domiciliar, né? Em razão... e é prisão mesmo, né? Não consigo sair de casa, minha mulher não deixa eu sair de jeito nenhum. Eu tenho, obviamente, que me cuidar por problemas de saúde, né? Mas a gente tem expectativa que vai ter uma hora que vai ter uma mudança e tal, né? E vamos sair disso, se Deus quiser. Eu te pergunto, qual é a tua opinião pessoal sobre o pós-pandemia? Vamos ter mudanças na vida em sociedade? Será que essa pandemia vai deixar lições boas para que a gente possa melhorar a convivência humana? Tá? Você tem 3 minutinhos para a gente concluir, lamentavelmente, a nossa live. Meu querido amigo, é uma pergunta muito aberta, né, subjetiva. A nível pessoal, eu acho que o ser humano, ele consegue, ele tem ele tem um dom, uma concepção muito grande dele melhorar, dele se evoluir. Tanto é que quando vai à luta pelos seus direitos, ele cresce. Nas dificuldades, nós temos a essência genuína de crescermos. Então, a nível, não vamos melhorar a todos, mas se nós melhorarmos alguns, essa sociedade já ficará melhor, né? Gratidão, fraternidade. Eu tenho visto dentro da minha própria família, pelos amigos, as iniciativas privadas, ações lindas, cada qual tentando dar um pedacinho para ajudar esse cuidado que a gente tanto fala. A nível de poder estatal, a gente espera, e dentro dessa democracia participativa, onde houve a eleição de seu presidente, de seus deputados, de seus senadores, enfim, de todos eles, que a sociedade cobre, que a sociedade cobre. Eu quero crer que o pós-pandemia não só se fale em recesso da economia, que venham incentivos econômicos às pessoas físicas, às microempresas e também às empresas de médio e grande porte, para que mantenham seus trabalhos, seus trabalhadores. Que a política pública na área da saúde, não se esqueça que o SUS apareceu agora, que o médico, o enfermeiro e todos os agentes da saúde, eles são tão importantes, merecem todo o mérito do mundo, até estamos homenageando pouco, mas eles sempre estiveram lá com todas as dificuldades e somente uma crise mundial do nosso país, que agora fez ver isso, que continue esse amparo na nossa carreira jurídica, que o nosso trabalho, que o judiciário seja mais estruturado, que nós possamos também levar com muito mais celeridade os anseios, que é a nossa função como operador de direito e de todas as áreas. Política pública. Sem política pública protegendo todas as necessidades, garantindo o mínimo existencial, trazendo educação. Ministro da Educação, primeiro. Nosso tempo está indo. Educação, ministro da Saúde, depois incentivo real à saúde, e assim por diante. Porque só assim, cada um dos 3 poderes cumprindo o seu papel, o proativismo do judiciário como um todo vai sobrar para poder observar, analisar rapidamente os processos da sociedade e ajudá-los, né? Não sejam omissos, que o Supremo não seja capturado pela mídia. Professora, Tá? nossa live vai cair. Vamos então? Foi um prazer Obrigado imenso. de coração. Obrigado a todos os que participaram. Tá? Repito, a live continua, vai ficar gravada, quem puder e recomendar para outras pessoas que assistam no Instagram. Tá? Quinta-feira, conto com vocês, às 17 horas, com a professora Gisele Leite. Estou vendo aqui, finalmente,
a nossa querida professora Lisete Barros, né? Que, olha, foi nossa querida professora, colega, e que temos também muita saudade, e que vai participar de uma live, né, para falar do direito das sucessões na União Estável. Tá bom? Obrigado a todos. Volúzia, Deus te pague. Continue te Gratidão por essa iluminando oportunidade. assim, e que a gente possa, outras oportunidades, né, tá conversando, tá discutindo a respeito de assuntos de interesse de todos. Tá bom? Obrigado. Beijo no coração de Um todos beijo no e coração. Obrigada pelas até. mensagens de carinho de todos. Até. Obrigada. Beleza. Professor. Vai cair. 8, 7, 6 segundinhos. Um beijo para todos. Um beijo.